Vamos lá, nação, mais um vídeo aqui no nosso canal e agora vamos reagir Renata Fã e o Denilson falando sobre o nosso Flamengo, a preparação do Mengão, que vai jogar contra o Volta Redonda. O Flamengo está em preparação aí para retornar pro Campeonato Carioca, né? Infelizmente não conseguimos o Mundial de Clubes, mas agora tem Carioca e a final da Recopa contra o Independente Del Valle. Os comentaristas trouxeram as notícias do Flamengo, nós vamos aqui analisar, vamos reagir. Tem aí a informação do Pedro que foi destaque nos jornais da Europa, exatamente. E o comentário aqui, um clube da Inglaterra, por exemplo, se eu não me engano, foi o West Ham, pode estar se preparando para oferecer quase 40, ou melhor, mais de 40 milhões de euros pelo jogador, que isso daria mais de 220 milhões de reais. No caso, seria praticamente a maior venda da história do Flamengo. Então nós vamos aqui analisar, vamos reagir. Isso não pode acontecer, que a gente não pode perder o Pedro agora não, meu amigo. Nesse momento não podemos perder o Pedro não. Bom, mas vamos reagir aqui. Antes, já chega deixando o like, se inscreva no canal. Quero deixar com você uma oportunidade. Você que deseja fazer uma renda extra de 3 mil a 5 mil reais, utilizando o celular e a conexão com a internet, fazendo essa renda extra aí da sua casa, clica no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, onde ali você vai aprender tudo referente a essa oportunidade, que pode levar você a fazer de 3 mil a 5 mil reais. Mas vai lá, clica, confere e aproveite. Não é golpe, não é fraude. Vai lá e confere enquanto essa oportunidade estiver no ar, tá bom? Crédito desse vídeo, canal Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição. Nação, vamos para as notícias do Mengão. Do Flamengo são decisivos para Vitor Pereira. Amanhã o rubro-negro enfrenta o Volta Redonda no Raulino de Oliveira. O português ainda não deu pistas de qual time vai levar a campo. A tendência é que mande o principal, só que não descarta poupar algum jogador. Ausências certas são o zagueiro Léo Pereira e o lateral esquerdo Felipe Luiz, lesionados. Léo com lesão na coxa e Felipe no pé. No ataque, Pedro e Gabigol, as peças que podem fazer a diferença, estão à disposição. Nessa temporada, Pedro marcou 9 gols em 7 jogos. Gabi balançou as redes 7 vezes em 6 partidas. Muito prazeroso, né? Uma honra poder fazer parte dessa lista de grandes craques que fizeram 4 gols no Mundial. Não é fácil, o Mundial, como eu falei, é um campeonato muito difícil. Então, fico muito feliz e honrado de poder atingir essa marca aqui no Flamengo. O desempenho de Pedro, principalmente no Mundial de Clubes, chamou a atenção. O jornal Marca da Espanha aposta no retorno do atacante para a Europa em breve. Depois do 3º lugar no Mundial de Clubes e o vice na Supercopa, o Flamengo agora precisa recuperar a liderança da Taça Guanabara. A equipe caiu para a 3ª posição, está com 14 pontos, 2 a menos que o novo líder, o Botafogo. No sábado, Vitor Pereira deve escalar um time reserva para enfrentar o Resende em Volta Redonda. Isso porque a equipe viaja no domingo para Quito, onde terça enfrenta o Independente Del Valle, pela primeira partida da Recopa. Domingo a gente viaja aí para mais um campeonato importantíssimo e difícil de ganhar, porque para você ser campeão da Recopa ou você é campeão, é o óbvio, mas é bom ser dito, né? Ou você é campeão da Libertadores ou você é campeão da Sul-Americana. Então é uma sequência desses campeonatos, você tem que chegar e ir para cima, vamos decidir com a nossa torcida, decidir em casa. A gente não pode pensar em outro resultado que não seja as vitórias. Antes da decisão, que será na terça-feira, do dia 28, no Maracanã, o time do Flamengo tem mais um jogo complicado. O primeiro clássico da temporada diante do Botafogo de Luiz Castro. Pós-Del Valle, a tabela não melhora. O mês de março já começa com Vasco da Gama e Fluminense pela frente. Vencer o torneio sul-americano é fundamental para dias mais calmos no Ninho do Urubu. Denilson, rapidamente, o Flamengo já tem que deixar essa história de Mundial de lado, Supercopa e praticamente começar a temporada agora, ganhar o estadual, buscar a Recopa Sul-Americana, que é um título que o torcedor gosta também, e continuar uma sequência. O Vitor Pereira vai ter, não tranquilidade, mas deve ter um tempo aí garantido pela diretoria, pelo menos nos próximos momentos de jogos do Flamengo, porque ficou uma impressão ruim do Mundial, principalmente. E no Carioca você precisa vencer e convencer. Não é só vencer, não é só o mais importante
foi os 3 pontos. Não, o importante é você ganhar os 3 pontos, somar esses pontos e ainda convencer o torcedor no Campeonato Carioca. E aí, para a Recopa, você chegar com o time mais preparado, né? A gente tem analisado e visto os jogos do Flamengo. Parece que ele está tentando mudar, fazer com que o time jogue um pouquinho mais pelos lados do campo. Mas a característica desse Flamengo, que a gente viu no Mundial no 3º e 4º, com a Arrascaeta, Everton, Gabigol, Pedro, enfim, ele precisa pelo menos fortalecer um pouquinho mais o sistema defensivo, porque eu acho que vai ser difícil ele mudar taticamente a equipe do Flamengo. Boa, e olha a confusão na Colômbia. De domingo, para saber assim, você confia ou não confia? Torcedor do Flamengo, você confia ou não confia na palavra do Marcos Braz, ou da diretoria, do presidente, enfim, com relação a treinadores? Você tá com ele ali, tá fechado, você acredita mesmo que o VP tem vida longa? Se tropeçar, de repente não ganhar a Recopa, se não vai ter pressão, você confia? Vamos relembrar. Primeiro, a do último final de semana com relação ao VP, vamos lá. O Flamengo trouxe um técnico, uma comissão técnica para a temporada. E a temporada incluía a Supercopa e o Campeonato Mundial. Não é porque perdeu agora que vai falar que precisa de tempo. Isso daqui, olha só, nesse momento é falar pouco e seguir em frente. Eu estou passando aqui falando com vocês em respeito a todos vocês que estão no domingo de manhã trabalhando. Eu acho que não era justo eu chegar e passar direto. Eu estou falando isso para vocês aí. Não é para... Eu não tenho problema nenhum com crítica, com pressão. Eu respeito as críticas, aguento pressão. Mas agora é falar pouco, trabalhar mais e mais do que isso, seguir em frente. Que aqui não dá tempo de não seguir em frente. É isso. Aí a gente foi resgatar uma entrevista do Marcos Braz para o blog do PVC em janeiro de 2021, certo? Rogério Ceni era o treinador do Flamengo. Ainda não tinha sido campeão brasileiro, né? Foi em fevereiro, um mês antes aí praticamente do título do Campeonato Brasileiro. Palavras do Marcos Braz. Estou com o Rogério até o fim. Ele pode saltar de avião sem paraquedas, que salto atrás e ofereça proteção. Veja só. Estou com o Rogério até o fim. Ele pode saltar de avião sem paraquedas, que salto atrás e ofereço a proteção. Né? Até o fim, teve um fim ali da passagem do Rogério Ceni. Quando ele sai, chega o Renato. Você tá muito literal, Renato Gaúcho. Vamos lá. Esse é um ponto. Aí tem a final da Libertadores. Dorival, campeão da Libertadores, né? Campeão da Copa do Brasil e tal. Pô, renovar com o Dorival, né? Tá óbvio que vai renovar. O cara ganhou tudo e tal. Aí o Marcos Braz disse o seguinte, vamos lá. Em relação ao Dorival, o Dorival quer ficar, o Flamengo queria que ele ficasse. Tinha um monte de situação, de conversa fiada, que se não tivesse os títulos talvez ele não ficasse. Mas eu e o Dorival a gente sempre conversou. Tem coisas que a gente não externa para o público. Mas enfim, eu acho que é um marco a gente ganhar outra Libertadores. Você já ganhou Libertadores também. Enfim, a gente está muito feliz, muito tranquilo. Né? Tá tranquilo, tá feliz tranquilo, e tá garantindo o Dorival. Tá feliz, garantindo o Dorival. Não é à toa que o Dorival tá até hoje, né? A gente já conversou, né? Independentemente dos títulos, né? O que dá a entender é que, inclusive, chegando a se não tivesse vencido os títulos, o Dorival ficaria também. E recentemente, ele também deu uma entrevista onde ele falou que já estava definido que ia ter a troca do Dorival. Não foi isso? Eu não sei em que tempo foi isso, né? Entre essa declaração aí e uma decisão tomada depois, mas ele falou que, independentemente do VP, já ia ter a troca, não queriam ficar com o Dorival. Mas nesse momento aí falou que queria. E era o momento do título, hein? O Zinho ali é lá no Equador, no título, tá? Então, assim, a partir do momento que o VP diz que... Marcos Braz diz que o VP é para a temporada inteira, você acredita? O Marcos Braz é político, não é? Claro, claro. Então ele está exercendo muito da política brasileira, né? Que você fala uma coisa quando é oportuno e depois você não cumpre. Depois, paciência. Se o VP perde a Recopa? Eu acho que vai cair. Eu acho, mas... Eu acho uma loucura cair, mesmo perdendo a Recopa, porque é muito começo. É uma loucura. Porque uma loucura. Não é só perder 3 títulos, acho que é a forma, né? Eu não duvido. Tomou 4 gols do Palmeiras, já foi uma coisa amarga, mas aí tinha um Mundial que era um negócio maior. Não chega nem na final. E aí perde do Del Valle,
Por mais que seja um time bem organizado, estruturado, emergente, mas a diferença de investimento do Del Valle para o Flamengo é absurda. Diferença técnica. Se perder, a pressão acho que vai ser absurda, ele não vai resistir, não. Cara, mas vai ser 28 de fevereiro, é isso? 28 de fevereiro. O jogo Paulo da volta. Souza caiu também cedinho. O jogo da volta. Transmissão nossa, por favor. Transmissão nossa, na ida e na volta. Dia 28 de fevereiro é o segundo jogo, é no Maracanã. São 2 jogos? Nossa, não perde. Vamos lá, perdeu, Não perde. vamos lá, perdeu. Você acha que no dia 28 de fevereiro, nem 60 dias após assumir, ou 60 dias após assumir, o cara perde 3 títulos, ele vai cair com 2 meses de trabalho? Boa tarde, William. Boa tarde. Boa tarde, meu grande amigo Birner, Bubu, boa tarde a todos. Assim, William, não perde. Não perde. Ah, não perde. Não perde. O segundo jogo sendo decidido aqui no Rio, não perde. Porque aí entram outros fatores. Jogadores. Não é nem o treinador. Aí serão os jogadores que jogarão por eles mesmos. Sim. Entendeu? Eu acho bem difícil. Até o final do mês, provavelmente, o Flamengo vai melhorar em alguns aspectos, o Vitor Pereira também. Agora, final do mês é logo ali, Zé. tá logo a Recopa ali. já no meio do carnaval. Não, mas eu acho que assim, ele vai melhorar alguma coisa, deve melhorar, né? E aí um jogo de volta, aqui no Rio, no Maracanã, torcida, primeiro título do ano, a possibilidade do primeiro título do ano, a pressão para cima, não do VP, mas para cima dos jogadores, a pressão será imensa. E aí os caras entram em campo e jogam por eles mesmos. Eles não vão pensar no VP. Ou melhor, ninguém nesse momento está pensando no VP. Está todo mundo pensando em fazer o melhor para eles. Sim. Né? Para melhorar o ambiente. Mas no Mundial já não estavam? Jogando por eles também, pela nação e perderam? Não, então, sim. Mas eu estou dizendo agora, por conta da pressão, por conta da derrota frente ao Palmeiras e por conta daquilo que aconteceu no Mundial, a pressão vai recair sobre eles se eles perderem contra o Del Valle. O treinador, como eu falei, o treinador tem as suas limitações. Ele pode entrar, errar numa substituição, a não sei que seja uma coisa assim absurda que o Vitor Pereira faça. Mas ali a culpa, será, decidir no Maracanã não é uma faca de 2 legumes, como diria Vicente Mateus? Porque 60 mil pessoas empurrando, a chance de título é maior. Mas se perde o título diante de 60 mil pessoas pro Del Valle... Mas aí não pode, né, Bruno, pensar aquelas nisso, vozes que estavam empurrando vão cobrar. Mas aí você não pode pensar nisso, né? O jogador que joga no Flamengo tem que entender que ele vai jogar ao lado de uma torcida gigantesca. Que, por bem e pro mal. Sim, mas isso faz parte do jogador de futebol. Se você vai joga pelo Flamengo, vai jogar um torneio de pimbolim, vai ter torcida. Você tem que estar acostumado com isso. O jogador cresce com esse tipo de coisa. Aí tem alguns que eles crescem durante um jogo como esse, porque sente a presença da torcida. Tem outros que, independente se ganhar ou perder, os caras sentem, porque sabem que se errar vão vaiar, vão pensar, vão começar, eu errei, pode perder o jogo e tal. Isso é natural. Isso aí não precisa... Já me falaram que o Rogério Ceni não caiu mais cedo no Flamengo porque era época de pandemia e o Maracanã estava vazio. O Rogério Ceni não experimentou a torcida do Flamengo. Ele pode falar, poxa... Porque senão a pressão tinha sido maior. Eu fui maior. campeão brasileiro sem contar com a torcida do Flamengo. Ele não contou com essa força, com esse apoio. Mas, ao mesmo tempo, tem um momento que ele era tão criticado e cobrado, se tivesse torcedor do Flamengo no Maracanã lotando, talvez estivesse xingando, utilizando o Rogério. O Rogério no campo ainda, quando o Flamengo comemorava o título no Morumbi, já tinha hashtag, fora Rogério. Nas redes sociais. No campo. O Birner, você confia nas palavras desse moço aí, do Marcos Braz? Tudo bem, meu querido? Tudo bem, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu acho que ele não pode chegar numa entrevista e dizer que, dependendo das circunstâncias, o técnico não vai até o final da temporada. Então ele diz o que ele diz, esse é o jogo, e como esse é o jogo, eu não confio. Você não bota fé? Não confio plenamente. Não confia? Não confio plenamente. Eu acho que depende muito de resultado e do futebol do time. Porque foram abertas com a derrota na semifinal do Mundial, acho que essa é a principal, até agora. Feridas que não vão cicatrizar rapidamente. Ganhar o título contra o Del Valle não vai cicatrizar. Mas vai amenizar, né? Depende de como ganhar. Se jogar lá Flamengo avassalador, goleada, futebol que gera expectativa para a torcida, isso só mantido depois, sim, começa a cicatrização. Mas não para de arder ou continua ardendo? Só ganhar? Ganhou, ganhou é campeão. Não, nem jogando mal. Futebol, ok, tranquilo. Dos 3 sem campeonatos... Susto, mas sem show, mas sem susto. Dos 3 títulos que o Flamengo tinha no início da temporada, tem 4. Dos 3 títulos que tinha e vai esse é o menos importante.
pela força do adversário, que é um adversário perigoso. Mas se tornou importante, hein? Porque veja bem, nós estamos discutindo... Se tornou mais importante do que era. Sim, se tornou importante, porque... agora tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Porque assim, eu estava com o Vinícius Nicoletti, directivo, fazendo as reportagens em Córdoba. A gente estava no viaduto, perto do estádio da Mário Kempis. Passa um jornalista equatoriano. E a gente faz algumas perguntas sobre o Del Valle. Ele fala assim, o Del Valle vai ganhar o título. Por quê? Ele fala, o Del Valle adora jogar contra esses times grandes, que tem muita torcida e que tem problemas táticos, né? Geralmente ele consegue fazer um gol, os jogadores adoram jogar contra times que tem torcida, porque não jogam, o time dele não tem torcida. Faz um gol, depois faz outro, acabou. Lógico que o Flamengo não é o São Paulo. Foi isso que aconteceu, né? Exatamente isso que aconteceu. Por isso que eu tô lembrando. Impressionante. Acabou, não teve graça. Lógico que o Flamengo, o jogo é diferente. O Flamengo é um time muito melhor que o time do São Paulo. Tem problemas individualmente, mas tem os problemas táticos. E você vê a escalação, eu não vi o Del Valle jogando esse ano, mas eu dei uma olhadinha na formação. O Del Valle ganhou por 3-0 do Alcas na Supercopa do Equador e foi campeão nesse final de semana. 3 jogadores são diferentes do time do ano passado, o jeito de jogar é o mesmo, a base da equipe é a mesma. Então o Flamengo tende a enfrentar uma equipe coletivamente muito bem preparada. E o Flamengo dá espaços. Dá espaços. E aí entra a questão que o Bubu falou. Como é lidar com isso se o resultado não, se o time não estiver jogando bem, se o resultado não for bom ao longo do jogo. Eu concordo com o Zé. A chance de ganhar é muito maior que a chance de perder. Mas existe a chance de perder. Ela é menor do que era no Mundial, mas a chance de perder. Gigante, maior o tombo, hein? Existe, mas... Você tá profético, hein? Mas eu sou assim, nesse caso conhece, é isso. Né, Você tá querendo vários abraços. Partindo desse princípio. O Braz vai mandar um vídeo pra mim daqui a pouco, você vai ver. Gosto de você, Bubu, tal. Perdendo esse jogo, eu não sei se ele cai. Mas assim, é muito óbvio que no Brasil o tempo para os treinadores não é o tempo de fora. Aqui as coisas não funcionam como funcionam fora. E se chega no 3º mês de trabalho, 4º mês de trabalho, não tem evolução, tem derrota dos títulos, perde um jogo importante brasileiro, a coisa começa a desandar, o terreno cai. Então tá aí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal. Daqui a pouco tem mais vídeo. Deixa a sua opinião nos comentários, hein?